Olá! Hoje vamos falar sobre a computação quântica, seu funcionamento, aplicações e sua importância para o avanço da ciência e tecnologia atualmente. Primeiro precisamos saber o que é a computação quântica. Ela é uma ciência que estuda o desenvolvimento de algoritmos e softwares com base em informações que são processadas por sistemas quânticos, como átomos, fótons ou partículas subatômicas. Para explicar melhor sobre essa ciência, dividimos em 5 tópicos, que são eles: computadores quânticos, funcionamento, mecânica quântica, limitações e aplicações. Agora, vamos explorar um pouco mais sobre os computadores quânticos, como funcionam, suas diferenças de computadores clássicos e seus desafios a serem enfrentados. Há inúmeras diferenças entre os computadores convencionais e os computadores quânticos. A primeira diferença está em sua linguagem de programação. A computação quântica não tem um código próprio e utiliza um desenvolvimento e implementação de algoritmos muito específicos. Já a informática tradicional possui linguagens padronizadas como Java, SQL ou Python. Podemos observar a segunda em sua funcionalidade, pois o computador quântico não é uma ferramenta de uso popular ou cotidiano, como um computador pessoal. Esses supercomputadores são tão complexos que só têm funcionalidade no âmbito corporativo, científico e tecnológico. A terceira diferença podemos encontrar em sua arquitetura, já que a composição de um computador quântico é mais simples que a de um convencional, já que não tem memória nem processador. Esses equipamentos se limitam a um conjunto de qubits que servem de base para seu funcionamento. Em geral, a computação clássica é feita por meio de circuitos que registram e controlam a passagem da corrente elétrica. Em outras palavras, quando se detecta ou não a passagem da corrente elétrica, o computador registra essa informação na forma de um bit, que pode ser 0 ou 1. Já nos computadores quânticos, por sua vez, a informação é obtida a partir de outras coisas, como a direção do spin de um átomo, a polarização de um fóton, os níveis de energia de um aglomerado de átomos e etc. Apesar de diferentes entre si, esses sistemas têm uma coisa em comum: são regidos pelas leis da física quântica. Os computadores quânticos são máquinas de extrema complexidade e que dependem de um equilíbrio térmico muito delicado. A maior parte desses computadores só podem operar em temperaturas muito baixas, por isso eles são refrigerados em cerca de menos 272 graus Celsius, por meio de nitrogênio ou hélio líquido. Isso acontece porque os bits quânticos, também chamados de qubits, precisam estar em sintonia a todo instante e qualquer variação brusca de temperatura pode embaralhá-los. Mas o que são os qubits? Os qubits, diferentemente do bit, que só pode adotar um valor ao mesmo tempo, podendo ser 0 ou 1 no mundo quântico, o qubit não precisa estar somente em um desses estados, ele pode estar em qualquer proporção dos dois estados ao mesmo tempo. Isto é chamado de sobreposição, mas tão logo você testa esse valor, passando o fóton por um filtro, por exemplo, ele tem que decidir se está verticalmente ou horizontalmente polarizado. Então, enquanto não foi observado, o qubit é a sobreposição das probabilidades para 0 e 1, e você pode prever qual será. Mas no instante que você mede, ele colapsa para um dos estados definidos. Esta particularidade da tecnologia quântica faz com que o qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, e além disso, em diferentes proporções. Temos aqui uma curiosidade sobre essa tecnologia alternativa utilizada em computadores quânticos. A multiplicidade de estados possibilita que um computador quântico de apenas 30 qubits possa realizar 10 trilhões de operações em vírgula flutuante por segundo, ou seja, cerca de 5,8 trilhões a mais do que o console PlayStation mais potente do mercado. Os 3 desafios a serem superados são: primeiro, falta de coerência e ruído. Os qubits são extremamente sensíveis. Quando expostos a fatores ambientais ou postos em um conjunto muito grande para trabalharem juntos, surgem ruídos e falta de coerência. O que acontece é que um qubit interfere em outro, criando quaisquer combinações, o que não ocorre em um ambiente de bits. Com isso, inputs podem ser perdidos ou alterados, levando a resultados errados. Segundo, a fragilidade dos qubits. Os qubits são mais propensos a erros, são difíceis de controlar e estão sempre à beira de sair de seu estado quântico. Hoje, para manter a estabilidade dos qubits, por exemplo, os computadores são mantidos em ambientes extremamente frios a temperatura abaixo de 0, algo impraticável no ambiente de negócio. Terceiro, escalabilidade.
Um dos maiores desafios da computação quântica é construir computadores que contenham qubits suficientes para executarem cálculos úteis para as organizações. Para desenvolvermos uma compreensão mais profunda acerca dos computadores quânticos, precisamos conhecer um pouco mais da mecânica quântica. Vamos lá? Essa nova geração de supercomputadores aproveita o conhecimento da mecânica quântica para superar as limitações da informática clássica. De acordo com a física clássica, antes de abrir uma caixa que contém uma lâmpada, são esperados apenas dois resultados: a lâmpada estará acesa ou apagada. Todavia, segundo as leis da mecânica quântica, não se pode afirmar o estado da lâmpada sem ter observado antes. Se assumíssemos que a lâmpada em questão é um objeto quântico, antes de abrirmos a caixa, o estado da lâmpada seria uma combinação de todas as possibilidades. Mas, no momento em que a caixa fosse aberta, todas as combinações de estados desapareceriam e a lâmpada assumiria somente uma das configurações possíveis, acesa ou apagada. É como se a condição de ignorância sobre o que há dentro da caixa fizesse com que a lâmpada estivesse acesa e apagada ao mesmo tempo. Essa característica da mecânica quântica permite que os qubits assumam todos os estados possíveis antes mesmo de serem observados. Na prática, os qubits consideram o resultado de uma operação antes mesmo dela ter sido finalizada. É como se pudéssemos saber o resultado de um jogo de cara ou coroa quando a moeda ainda estivesse no ar. As possibilidades da computação quântica oferecem um imenso ganho computacional, uma vez que cada qubit equivale a 2 bits clássicos. Os números somente reforçam que a computação quântica é uma grande aposta para o futuro. Agora vamos falar sobre algumas limitações da computação quântica. Em uma pesquisa feita por uma das principais fontes de informação de profissionais de TI em todo o mundo, identificou que a computação quântica ainda é um mistério para a maioria. 90% afirmam que tem pouco ou nenhum entendimento a respeito. Apesar disso, 58% dizem que ela terá algum impacto sobre suas empresas. Os computadores quânticos são máquinas caras e complexas, desenvolvidas por poucas empresas. Há computadores quânticos experimentais em laboratórios de universidades, em empresas privadas e startups, e também computadores que fazem parcialmente o que um computador quântico completo faria. Agora, vamos explorar um pouco das possíveis aplicações da computação quântica. A segurança informática, a biomedicina, o desenvolvimento de novos materiais e a economia são alguns dos âmbitos que poderiam viver uma grande revolução graças aos progressos da computação quântica. O benefício para finanças seria que as empresas otimizariam ainda mais suas carteiras de investimento e melhorariam os sistemas para a detecção de fraudes e a simulação. Já para a saúde, se beneficiaria no desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos personalizados geneticamente, bem como da pesquisa de ADN. Na cibersegurança, haveria progressos para a criptografia de dados, como o novo sistema QKD. Essa nova técnica para o envio de informação sensível utiliza sinais luminosos para detectar qualquer intromissão no sistema. No setor de mobilidade e transporte, companhias como a Airbus utilizariam a computação quântica para projetar aviões mais eficientes. Além disso, os qubits permitiriam progressos notáveis nos sistemas de planejamento do trânsito e na otimização de rotas. Esperamos que tenham compreendido um pouco sobre a computação quântica. Ela é apenas uma pequena parte do grande universo que é a mecânica quântica. Obrigada por assistir. Now the world don't move to the beat of just one drum.